Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Você já ouviu falar do Ricardo Quadros Gouveia? Já, foi meu colega no Mackenzie. Eu entrevistei, depois eu vou mandar um link para você de algumas entrevistas que eu fiz com ele. Atualmente ele mora no Canadá e ele me convidou para participar de um grupo de WhatsApp que ele semanalmente ele bate papo com a gente, faz estudos com a gente. Como eu não sou teólogo, eu sou um curioso da teologia e da filosofia, eu fico só ouvindo. Eu gosto muito dele, muito dele. E eu imaginava, pelo pouco que eu estou sentindo de você, que você já deveria, provavelmente já o conhecia. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nós vamos conversar hoje especificamente sobre o Lewis e suas pesquisas, com toda a liberdade para você falar o que você quiser, como eu sempre falo, já te falei na prosa prévia, né? Lá atrás. Eu sou escada. Eu sou o Dedé do Didi. Eu levanto a bola para o pesquisador falar tudo que ele pesquisou, o que ele pensa, independentemente da forma de pensar de cada um. Eu acho que a nossa sociedade está precisando muito desenvolver esse posicionamento diante de quem pensa diferente, ou igual ou diferente. Então, assim, o meu canal tem uma proposta de ouvir tanto ateus como aqueles que acreditam no absoluto, aqueles que acreditam em Deus. Então, depois da vinheta, vou chamar a vinheta, depois da vinheta eu quero bater um papo aí sobre o C.S. Lewis e as suas pesquisas, tá bom? Já a gente volta. Tá legal. Como eu falei antes da vinheta, estou aqui proseando, batendo um papo com a Gabriele Gregersen. Pronunciei direito, Gabriele? É assim mesmo? Uhum. É de origem alemã? Escandinava. Escandinava, legal. Viking? Viking, mas que vieram para a Alemanha, então eles são imigrantes vikings na Alemanha. Interessante é que os cristãos os chamavam de bárbaros. Legal, né? Você classificar outra cultura de bárbara. Isso é para conversa para outro bate-papo. Gabriele, me fala uma coisa. Você, como cristã, como uma cidadã que professa a sua fé, que acredita no absoluto, ao pesquisar o C.S. Lewis no teu doutorado, você conseguiu manter o distanciamento necessário para a sua fé não contaminar as suas pesquisas? Pois é quase impossível falar em Lewis, que era acadêmico, estudou em Oxford e deu aula em Oxford e Cambridge, de deixar de falar da fé dele, porque faz parte intrínseca da vida dele. Então, eu não tenho como evitar esse assunto, mas eu tentei, ao máximo possível, não fazer proselitismo, ou seja, não tentar contaminar as minhas pesquisas com a fé cristã. Mas, ao mesmo tempo, isso é muito difícil, porque você está muito imiscuído, muito entrelaçado com o assunto que você está pesquisando. Então, é difícil manter a neutralidade, mas eu tentei, ao máximo possível, dando voz a diferentes formas de fé que existem, né? E não fazer propaganda da minha igreja ou da minha confissão. Legal. Gostei muito, viu, dessa tua honestidade intelectual e acadêmica. Colocar com toda a transparência a pesquisadora Gabriele em relação ao objeto da pesquisa dela. Eu gosto demais de honestidade. Aliás, honestidade, credibilidade, em tempos de corrupção, é uma coisa que todos nós, independentemente de nossa fé, hoje queremos para o nosso país, para a nossa sociedade. Por falar no Lewis, nas suas pesquisas, eu queria que Posso você... só acrescentar mais uma coisa? O Lewis, ele fazia a ponte entre fé e razão, e por isso foi por isso que eu procurei também, porque eu tentava fazer essa ponte entre a fé e a razão, e
O mundo acadêmico não entende muito isso. Ele acha que tem que haver uma divisão, uma contradição entre fé e razão. E como ele conseguiu fazer essa ponte, eu segui e tento fazer essas pontes também nas minhas pesquisas. Legal. Então, era justamente sobre isso que eu ia. Você quase deu spoiler na minha pergunta, quase queimou minha pergunta. Eu queria que você contextualizasse o C.S. Lewis no tempo e no espaço, assim, quando ele nasceu, aonde ele nasceu, o período em que ele se tornou um ateu, depois ele voltou à fé dele, a formação acadêmica dele. Eu, pelo menos, tinha um conceito equivocado. Eu achava que ele era teólogo, depois você me corrigiu quando eu mandei assim, o WhatsApp, e eu fico grato. Eu queria que você falasse sobre tudo isso, as influências que ele teve, o que ele influenciou, o universo acadêmico que ele frequentou depois que ele foi fazer... ele entrou lá para Oxford, né? Por favor, fale um pouquinho sobre tudo isso. Tá, ele nasceu em 1898, em Belfast, na Irlanda, e teve a sua mãe morta aos 9 anos de idade. Isso foi uma das influências dele. A mãe tinha um papel muito forte, porque o pai era inconstante na sua vida psicológica e a mãe dava um certo lastro para a vida familiar deles. E quando ela morreu, foi um desequilíbrio total na vida dele. Ele veio de uma família anglicana, mas quando a mãe morreu, ele tinha orado para que Deus a curasse. Ela morreu de câncer, mas Deus não ouviu. Foi a primeira decepção dele com Deus. Depois o pai dele colocou em escolas, internatos, escolas experimentais na Inglaterra. Então ele teve vários traumas dessas escolas, não se deu bem em nenhuma delas. Ele foi pulando de escola em escola e tendo cada vez mais traumas com relação à escola, até que o pai resolveu contratar o ex-professor dele para dar aulas particulares para ele, tipo homeschooling. E uma dessas escolas, um desses internatos, era de um diretor cristão, era confessional. E só que ele era tão rígido que ele foi internado como louco. Depois a escola faliu. Então ele foi aí que ele abraçou o ateísmo, porque ele se desiludiu totalmente com a fé cristã. Depois de um tempo ele conheceu uma funcionária de uma escola que era Rosa Cruz. Então ele começou a voltar a acreditar no mundo espiritual, digamos assim. E depois que ele começou as aulas particulares, ele conseguiu entrar em Oxford. Só que aí no primeiro ano ele já teve que servir a Primeira Guerra Mundial. Ele serviu a Primeira Guerra Mundial. Nisso ele conheceu um rapaz que fez amizade com ele e eles juraram um para o outro que se um deles morresse, o outro cuidaria do pai e da mãe. No caso, o amigo tinha uma mãe divorciada. Então ele morreu, esse amigo, e o Lewis cumpriu a promessa, cuidou dessa senhora a vida toda, até ela morrer. E a filha também, mesmo com a mesada que ele recebia do pai para estudar em Oxford. Então, ele estudou filosofia, literatura e línguas clássicas. Então, ele começou a ser professor assistente de Oxford e, depois de um tempo, ele foi reconhecido como professor titular, mas isso em Cambridge, que começou uma cadeira só para ele, de língua e literatura inglesa e medieval, inglês medieval e renascentista. E foi assim que ele continuou
a sua carreira acadêmica, escrevendo livros na área de literatura e também livros teológicos, por causa da sua fé cristã. Ele se converteu graças à amizade com amigos cristãos de Oxford, como Tolkien, por exemplo. E o argumento que o levou ao cristianismo foi que Tolkien, eles gostavam muito de literatura mitológica, da mitologia, e o Tolkien disse um dia para ele: olha, você percebe que a mitologia tem uma história comum que sempre segue o mesmo modelo? Sim, disse o Lewis. E que esse modelo também está numa história que você conhece desde a infância? Sim, disse Lewis, a história de Cristo. Pois é, em Cristo o mito casou-se com o fato. Então, esse argumento convenceu ele profundamente e, mais alguns anos, ele se converteu ao cristianismo. Essas histórias você pode ler em sua autobiografia, Surpreendido pela Alegria, e em várias outras biografias que existem, como O Mais Relutante dos Convertidos, Downing. Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações.